Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Meus queridos, nós estaremos iniciando essa live, onde nós vamos trazer uma palavra poderosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando no livro de Ezequiel, capítulo de número 7. O livro de Ezequiel vai nos apresentar Jesus Cristo como Filho do Homem. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, baseado nessa mensagem que o profeta ele deixou escrito ali no capítulo 7, verso 1, onde ele vai dizer: o fim vem, eis que vem sobre os quatro cantos da terra. Olha só que interessante. Profeta Ezequiel falando sobre o fim dos tempos. E aí nós paramos para analisar a respeito do fim de todas as coisas. Nós passamos a meditar nos ensinamentos do Senhor Jesus e em uma promessa que ele nos fez, que ele iria para o Pai, mas que ele retornaria. E o que mais me chama a atenção nos dias de hoje é que nem todo mundo está atento a essa promessa que o Senhor Jesus ele nos fez. E nós podemos perceber quando Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus sermões, ele fazia questão de alertar ao povo a respeito da vigilância, a respeito de cada um atentar para os sinais. E as pessoas, muitas das vezes, menosprezam isso. É interessante que quando Jesus andou com os apóstolos, com os seus discípulos, ele queria passar uma mensagem para cada um deles a respeito da sua morte, a respeito da sua crucificação, e sempre ele procurava falar de alguma forma, mas eles parece que não entendiam direito o que Jesus estava falando. Então Jesus começou a falar de diversas formas. E nos dias de hoje nós percebemos que não é muito diferente. Ele deixou tantos ensinamentos, ele nos deixou uma forma de atentarmos para a sua vinda. E nós estamos vendo as coisas acontecerem rapidamente, nós estamos vendo aí a situação precária, tanto da parte moral como espiritual do ser humano, a decadência, a falta de amor do ser humano um para com o outro. Nós estamos a cada dia sendo co-participantes de grandes tragédias, de grandes desgraças que nós atentamos. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados com a gente mesmo que não atentamos, que são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí há uma preocupação muito grande, porque a própria igreja, os próprios cristãos que pregam muitas das vezes a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, está dormindo, está desapercebido. E aí a gente vê as tragédias, os acontecimentos, as mortes. Hoje mesmo nós ficamos assim um pouco chocados com a morte daquela moça
lá no estado de Pernambuco, de 14 anos, onde duas amigas suas, casalzinho de lésbica, torturou, matou essa jovem de uma forma cruel. E aí eu pergunto para as pessoas nesse momento, isso não é um dos sinais que o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou para que nós ficássemos atentos? Nos sermões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aprendemos quando ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele deixou claro que nos fins dos tempos se levantaria pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E aí a gente está vendo essas desgraças todas acontecer bem debaixo do nosso nariz, à nossa frente. E o que mais me preocupa nos dias de hoje são pessoas que dão ênfase para isso, são pessoas que alimentam isso. E pasme vocês, muitos que se dizem crentes, né? Porque se fosse cristão de verdade, não apoiaria certas barbaridades. Mas Jesus ele deixou tudo especificado. E uma certeza que aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, com certeza está atento a essa situação aí que está ocorrendo em toda a humanidade. As mortes de cristãos nos países que existe uma resistência, né, contra a palavra de Deus, massacres, genocídios. E aí eu me pergunto, às vezes quando eu estou meditando, eu me pergunto muitas das vezes a respeito da repercussão, do efeito que o Evangelho está fazendo nas pessoas. Por que eu faço essa pergunta? Porque nós estamos vendo as igrejas tão acomodadas, tão conformadas com os acontecimentos, que é preocupante. É preocupante. E analisando todos esses acontecimentos, eu fico a pensar e a meditar a respeito. Será que ainda existe pessoas que acreditam realmente no arrebatamento da igreja? Será que ainda existe pessoas que acreditam verdadeiramente que a qualquer momento o céu ele vai se romper, os anjos vai vir com o alarido, o toque das trombetas, e a igreja será tirada dessa terra? Será que ainda existe pessoas que verdadeiramente está esperando esse dia? Porque a gente vê tantas pessoas com algumas ideias, ideologias. A gente vê tantas coisas aí insignificantes acontecendo dentro das igrejas que às vezes a gente fica meio que preocupado. Só que mediante a todos esses acontecimentos, todos esses fatos, todos esses sinais que nós estamos vendo no dia a dia, nada mais é do que a confirmação da promessa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fez. Queridos, embora as igrejas, embora as lideranças eclesiásticas não preguem mais sobre céu, sobre inferno, não preguem mais a respeito do arrebatamento da igreja, embora essas pessoas não queiram
mas pregar a respeito de santificação, porque afasta as pessoas da igreja. Embora as pessoas não querem mais falar sobre o inferno, porque afastam as pessoas da igreja, é uma realidade. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, quando ele diz assim: o fim vem, eis que vem sobre os 4 cantos da terra. É interessante nós atentarmos, meu querido, que todas as promessas feitas por Deus, todas as promessas feitas pelo Senhor Jesus, elas nunca caíram por terra. Nunca caíram por terra. E nós estamos percebendo um conformismo dentro do povo cristão. Uma acomodação, um silêncio. E quando eu falo desse silêncio, eu não estou falando de movimentos ou até mesmo de atuações dos dons espirituais dentro da igreja. Eu falo do silêncio em advertir as pessoas acerca da vinda do Senhor Jesus. O povo está acomodado, o povo está descansando. Parece que eles estão assim meio que tirando férias, desfrutando de um gozo terreno aí, se esquecendo que a promessa de Deus ela vai se cumprir a qualquer momento. E aí quando eu começo a analisar a palavra de Deus no Novo Testamento, eu vejo a preocupação dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas que seguiram a Jesus muito grande em falar a respeito desse dia, em falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. E aí o que mais me preocupa, além dos fatos, dos acontecimentos, é que muitos estão preparando moradia aqui na terra mesmo. Você vê que as igrejas, a maioria hoje, elas falam tanto na doutrina da prosperidade que eles não acreditam mais que tem um reino celestial nos esperando. As pessoas, elas materializam tanto as coisas espirituais que para muitos o céu e o inferno não existe mais. Mas eu quero falar para você que está me assistindo nesse momento. Céu é real, inferno é real, o lago de fogo é real, as pessoas que a Bíblia nos apontam que vai para lá vão ser pessoas reais também. E tem uma classe de pessoas que a Bíblia diz que vai para lá, sempre que eu estou fazendo as lives, que eu estou pregando, estou falando. Que não é história de carochinhas. Não é brincadeira, não é uma ilusão criada pela cabeça de alguém, não. É uma coisa real. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. As coisas que estão acontecendo hoje, eu não sei nem se eu poderia dizer que são os princípios das dores, mas eu acredito que sim, pelo que a Bíblia diz. Os princípios das dores, tanta latrocidade, tanta desgraça, tanta morte, tanta coisa bizarra acontecendo e as pessoas desapercebidas, as pessoas cada vez mais se afastando da presença de Deus, as pessoas cada vez mais se aprofundando em um sentimento de fracasso, as pessoas cada vez mais estão parando, desanimando, estão jogando tudo para o ar porque não estão mais aguentando a decadência do ser humano. A inversão de valor é muito grande. Onde as pessoas hoje elas valorizam mais um animal do que o ser humano. Onde as pessoas hoje elas valorizam mais os bens materiais do que a sua própria vida. E quando a Bíblia nos orienta que nós devemos buscar as coisas que são do alto, que são lá de cima, é uma realidade, nós entendemos que nós devemos buscar
a nossa morada lá no reino celestial. É por isso que nós vamos entender quando a Bíblia nos diz que nós não devemos ajuntar o nosso tesouro aqui na terra. E quando eu falo isso, meu querido, eu não estou dizendo que você não deva estudar, não estou dizendo que você não deva fazer sua faculdade, não. Eu estou dizendo que você não pode priorizar os ganhos materiais à frente da sua vida espiritual. Você pode ser um engenheiro bem-sucedido, você pode ser um médico bem-sucedido, você pode ser um empresário bem-sucedido, mas isso deve ser acompanhado com a sua fé, com a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. Essas coisas não podem te afastar da realidade, essas coisas não podem te excluir daquilo que Jesus falou que vai acontecer. E aí, quando nós paramos para pensar a respeito desses fatos que ocorrem, a respeito dessas mortes, a respeito dessas perseguições aos cristãos, principalmente no mundo árabe, no Oriente, meu querido, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, para que o próprio Deus dê ordem, e essa ordem seja cumprida para que o Filho dele desça e venha buscar a sua igreja. E aí eu fico preocupado mais ainda, porque eu nunca vi tanto esquecimento da parte das igrejas a respeito de pregar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi tanta displicência em não querer mais falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. E há uma preocupação muito grande, porque quem prometeu que vai vir buscar a igreja foi o próprio Jesus Cristo, foi o próprio Deus. E eu vejo pessoas cocheando em dois pensamentos. Eu vejo pessoas andando de qualquer maneira. Eu vejo pessoas brigando para que as igrejas sejam mais liberais. Eu vejo pessoas discutindo. Eu vejo pessoas fazendo retaliações a respeito quando se prega a verdade. Eu vejo pessoas brincando de servir a Deus. É tanta coisa, é tanta profanação dentro da casa do Senhor, é tanta brincadeira, é tanta patifaria. E aí algumas pessoas dizem assim, como pode essas coisas acontecer dentro de uma igreja? Meu querido, é bíblico. É por isso que Paulo vem dizer que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É por isso que o próprio Paulo vai dizer que assim como a serpente enganou a Eva, ele temia também que enganasse ao povo e corrompesse os sentidos daquele povo, a ponto deles perderem a simplicidade e se afastasse da presença de Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje? O ser humano, ele é egoísta, ele é materialista. O ser humano, ele se acha muito importante a ponto de menosprezar a graça de Deus. As pessoas são humildes até enquanto elas não são bem-sucedidas financeiramente ou materialmente. Quando elas são abençoadas materialmente, muitas das vezes a humildade vai abandonando essas pessoas. E aí você vê cumprindo a palavra de Deus a cada dia na vida do ser humano. Aí você vê a situação do ser humano quando deixa de acreditar nas promessas que Deus fez para a sua vida.
E a maior promessa que Deus fez para a nossa vida é que se nós permanecermos fiéis, se nós continuarmos na sua presença, se nós andarmos na sua presença, se nós obedecermos a sua palavra, nós iremos morar no céu. Mas parece que as pessoas não estão entendendo mais isso. Parece que as pessoas não conseguem absorver muito bem essa promessa que ele fez. E é preocupante porque da mesma maneira que ele falou que ele levaria os seus escolhidos que fossem fiéis até o fim para morar com ele, ele também fez uma outra promessa para aqueles que não obedecessem, para aqueles que não procurassem andar no caminho da verdade. E a promessa que ele fez é que essas pessoas naquele dia seria feito o quê? Lançado no lago de fogo junto com Satanás e os seus anjos. Agora eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. De que lado você está? Do lado que vai morar no reino celestial eternamente? Ou do lado daqueles que vão queimar no fogo do inferno eternamente? Qual que é a sua prioridade no dia de hoje? O que será que está dentro do seu coração? Qual o desejo que você tem no dia a dia? Será que o teu desejo é de abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a criminalidade, a prostituição, o adultério, o homossexualismo? Qual o desejo do seu coração? Abandonar essas coisas e ter um reino celestial? Ou continuar nessas coisas e queimar o resto da sua vida no fogo do inferno? Qual que é o pensamento seu? De que lado que você está? Porque a promessa que Jesus fez, ela é real, ela não é uma história de carochinha. Ela não é uma peça teatral. Ela é uma realidade que vai acontecer. E os fatos que estão a cada dia evidentes na nossa frente é a confirmação. É a confirmação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas essas atrocidades, todas essas desgraças, todos esses fatos que estão acontecendo, toda essa situação adversa contra os cristãos, meu querido, isso aí é confirmação de que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que o que nós imaginamos. Se acontecer hoje, para onde que você vai? Como que está a sua vida com Deus? Como que está a tua vida espiritual? Como que está a sua comunhão com Deus? Existem diversas passagens na Bíblia nos ensinando acerca da vigilância, nos ensinando acerca de permanecer firme, de repudiar aquilo que nos afasta de Deus. E o que será que nós temos feito? O fim vem. Eis que vem sobre os 4 cantos da terra. O escritor está dizendo que não vai ficar, não vai sobrar, não vai ter lugar para você se esconder, meu querido. Não vai existir alguém que possa te livrar dessa situação, porque vai acontecer. A ira do Senhor vai ser derramada sobre a face da terra. E a melhor coisa que você faz é você aceitar a Jesus, é você colocar um prumo na sua vida, é você mudar de atitude, é você ser fiel a Ele, para quando isso acontecer, você estar com Ele na glória, desfrutando dos bens celestiais. Não devemos brincar de servir a Deus. Existe um período na vida das pessoas que, quando são jovens, sem noção muitas das vezes, não atentam muito bem para essa realidade, mas vai chegando a idade
dá para você refletir, dá para você analisar melhor. Dá para você entender que o céu existe, que o inferno também existe. E o inferno não é muito longe, não. É no fim de uma vida de uma pessoa sem Deus. Eu te aconselho nesta noite a rever seus conceitos, a entender que todas as promessas que Deus fez cumpriu e as que não cumpriu ainda vai cumprir. Ele fez a promessa do nascimento de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo e muitas outras coisas, e todas as coisas aconteceram. E a única das promessas que falta acontecer é o arrebatamento da igreja. E quando isso acontecer, quando o povo for tirado da terra, quando a igreja do Senhor Jesus for tirada da terra, esse mundo vai ficar em total destruição. Esse mundo ele vai ficar em uma situação tão terrível. O choro vai ser tão grande. A dor vai ser tão grande. Mas o ruim de tudo é que o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui para confortar, para consolar, para edificar. Às vezes a gente encontra alguns afastados da presença de Deus que são até irônicos, são debochados. A pior coisa que tem é você falar de Jesus para uma pessoa desviada, principalmente quando é obreiro. Aí que o negócio fica feio. E uma vez eu falando com um presbítero desviado, e eu perguntava para ele se ele não tinha medo do inferno. E a gente vê como que o ser humano é tão insignificante em algumas situações, tão sem noção, tão doente, que ele dizia assim: não é só eu que vou para lá? Olha só que situação. Agora, um infeliz desse, ele não aguenta uma queimadura na ponta do dedo, que ele já chora. Imagina o corpo inteiro queimando no fogo do inferno. E a gente vê o descaso que muitas pessoas afastadas, a maioria afastada, elas têm. Como também tem muitos que nós evangelizamos e são afastadas, e a gente vê um temor tão grande na pessoa. E a pessoa muitas das vezes baixa a cabeça, às vezes até a lágrima desce, e a pessoa diz que quer voltar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque está aprisionado, está preso nas garras de Satanás. Mas há uma saída assim. Há uma forma dessa pessoa se libertar. Há uma forma dessa pessoa conseguir a sua salvação. É renunciando, é batalhando, é buscando, é lutando. É falando com Deus, é colocando a sua vida na mão do Senhor para que ela seja abençoada. Porque o objetivo das pessoas servirem a Deus nada mais é do que adorar, engrandecer, fazer a vontade do Senhor. Essa é a maior gratidão que o ser humano pode dar a Deus pela sua salvação. E muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Muitas das vezes nós não queremos, entre aspas, nós achamos que vamos perder tempo para ficar 2 horas dentro de uma igreja ou aonde for que seja adorando a Deus. Mal sabe essa pessoa que está perdendo tempo quando ela não dá ouvido à voz do Senhor. Mal sabe essa pessoa que ela está perdendo tempo em não acreditar que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Vai vir uma repentina destruição sobre a terra. Talvez você esteja aí sendo enganado pelos testemunhas de Jeová, dizendo que Deus não é tão ruim assim, porque ele jamais vai acabar com isso, porque é uma maldade muito grande. Meu querido, ele prometeu, foi ele que fez. Ele é criador de todas as coisas, a terra é dele, ele faz dela o que ele quiser. Vai vir a destruição sobre a terra.
No dia do arrebatamento da igreja, a terra vai entrar em desespero muito grande, porque vai começar uma destruição nunca visto antes. Agora, quer um conselho para você que está afastado da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor? Renova a aliança com Ele. Volta para os braços do Pai enquanto há tempo. Anima o teu coração, alegra o teu coração. Eu acho bom você já ir tirando essa preguiça espiritual, esse desânimo aí da sua vida e firmar os teus passos. Porque crente morno vai para o inferno também. Crente desanimado vai para o inferno também. Porque Deus não trabalha com meio termo. Deus não trabalha com pessoas que um dia tá fervoroso, pulando, gritando, sapateando, e no outro dia tá aí de cabisbaixo com vontade de voltar atrás. Tantas pessoas, tantos sinais que está acontecendo na face da terra, que está dando evidências da vinda do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas desapercebidas, as pessoas brincando, as pessoas fazendo pouco caso, mas são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Você se choca tanto com tanta morte, com tanto desastre, com tanta desgraça que está acontecendo. Mas não é para se chocar, é para você se alertar. É para você abrir o seu entendimento e entender que está se cumprindo a palavra de Deus. As pessoas estão se afastando cada vez mais do Senhor Jesus. E quando não se afasta totalmente, finge que está perto dele, mas está longe, porque está dentro de uma instituição religiosa, mas não está dentro dos parâmetros que a Bíblia exige para se morar no céu. Muitas das vezes está dentro de uma comunidade evangélica, mas não está andando dentro da palavra de Deus. Vai para o inferno do mesmo jeito. Eu vejo uma preocupação do apóstolo Paulo na sua segunda carta, quando ele está preso em Roma. E quando ele cita para Timóteo que ele está ali sendo oferecido, né? Sabendo que o dia da morte dele está chegando. E aí ele até questiona as pessoas que o abandonou. Mas aí ele dá uma resposta de convicção, uma resposta de quem realmente estava servindo ao Senhor, não pelas pessoas que o rodeavam, não pelas pessoas que muitas das vezes batiam no seu ombro dizendo que era amigo. Mas aí ele dá uma resposta convicta de que só Marcos ficou ali com ele, os outros o abandonou, mas que não tinha problema, porque o Senhor Jesus estava ali assistindo, estava vendo, e ele estava convicto, ele sabia que o mais importante não era estar rodeado de pessoas, e sim estar sendo observado pelo Senhor Jesus. E aí muitas das vezes você vai, desiste da caminhada, desiste de servir a Deus, você para de fazer a vontade de Deus porque fulano não gosta de você, fulano te abandonou, fulano não quer mais saber de você. Meu querido, Deus, ele se importa com você, Deus, ele está contigo, Deus, ele vai continuar te dando graça, Deus, ele vai continuar do teu lado. Então isso não é motivo para você parar, isso não é motivo para você abandonar a sua salvação, não é motivo para você correr risco de ir para o inferno. Mas eu tenho um motivo forte para você continuar a sua caminhada. É que ele está conosco todos os dias. E que a qualquer momento esse céu vai se romper. A trombeta vai soar. E só vai subir aqueles que estiver realmente firmado em Cristo Jesus. Só vai subir aqueles que verdadeiramente desprezou os prazeres mundanos.
Só vai subir verdadeiramente aqueles que rejeitou os pratos, os manjares que foi lhe oferecido. Só vai subir, só vai ser alcançado por esse grande acontecimento aqueles que, por amor da palavra do Senhor, sofreu, foi rejeitado. Muitos perderam até o seu serviço, mas não abandonaram a sua fé, mas não deixaram de ser fiel. A fidelidade dos seus servos para com o seu Senhor resultará em um grande banquete celestial naquele dia. Vale a pena servir, vale a pena chorar por amor do Evangelho, vale a pena continuar acreditando que o inferno existe, que o céu também existe. Para o céu vai quem abandona os prazeres do mundo, para o céu vai aquele que for fiel até a morte, para o céu vai aquele que não gosta de adultério, para o céu vai aquele que não ama e nem pratica mentira, para o céu vai aqueles que rejeita a prostituição, para o céu vai aqueles que abandona a vida fácil, para o céu vai aqueles que não aceita nenhuma sujeira, nenhuma prática pecaminosa. Para o céu vai aquele que está lavado e remido no sangue do Cordeiro. A trombeta vai soar a qualquer momento. Jesus está voltando. E a gente vê que o amor de muitos está esfriando. Voltemos ao primeiro amor enquanto há tempo. Voltemos às primeiras obras enquanto há tempo. Voltemos a nos espelhar na igreja primitiva enquanto há tempo. Porque naquele dia, meu querido, não vai dar tempo você arrumar uma desculpa. Não vai dar tempo você tentar se explicar para o mestre. Não vai dar tempo. A Bíblia nos diz que é um negócio tão rápido, que é questão assim de você não tem nem como mais rápido do que a velocidade da luz, da energia. Mais rápido do que o raio quando cai. Não vai ter explicação, não vai ter justificativa. O momento de você se justificar, de você se explicar para Deus é agora, abandonando a prática do pecado. Abandonando a lascívia, a libertinagem, a prostituição, a mentira, o roubo, o vício. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O negócio está tão feio que nunca se viu antes. Nunca se viu antes. As igrejas, nas escolas dominical, nos cultos de ensinamentos, vazia do jeito que está. O povo não ama mais a palavra de Deus. Estão substituindo a palavra de Deus por amuletos, por brincadeiras dentro da igreja, por certos tipos de situações que nós não encontramos na palavra de Deus. O que mais a gente vê é crente dizer que vai para a igreja, mas todo dia é a mesma palavra. Sim, é a mesma palavra. E mesmo sendo a mesma palavra, você não muda. Já repetiu milhares de vezes para você, você ainda não aprendeu e nem coloca em prática. Uma certa vez fizeram uma caravana para visitar a casa de John Wesley na Inglaterra. E aquelas crianças que foram levadas para poder visitar ali a casa daquele homem entraram
ficar abismado com tantas coisas que ali havia. E chegou a hora deles partirem, de voltarem. E quando entraram no ônibus, foram contar e faltava uma criança. E o responsável por aquele evento voltou até a casa e procurando. Quando entrou no quarto de John Wesley, tinha uma parte ali perto da cama afundada, onde ele orava e pedia para que Deus fizesse as grandes maravilhas que fez através da vida dele. E ao chegar ali, encontrou um dos meninos, o menino que faltava no ônibus, ajoelhado, e a oração dele era pedindo para que Deus fizesse de novo com ele o que fez na vida de John Wesley. E esse homem tornou-se o maior evangelista deste século, chamado Billy Graham. O que a gente percebe é que falta pessoas verdadeiramente para buscar da parte de Deus aquilo que Deus fez na vida de grandes homens no passado, porque o presente está bem fracassado. Que nós possamos a cada dia meditar na palavra do Senhor, que nós possamos tirar o nosso coração das coisas materiais e voltar a buscar as coisas espirituais. Que nós possamos entender que céu é real, como o inferno também é real. Que vai pessoa para o céu, mas que também vai pessoa para o inferno. É uma realidade. E é uma realidade que não tem como contornar, não tem como você mudar. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. E a vontade dele é que todos se salvem. Mas infelizmente, nem todos querem ser salvos. Mas se você deseja morar no céu, se você deseja subir no dia do arrebatamento, é tempo de você acordar, é tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você voltar a buscar a presença de Deus. É tempo de você buscar o arrependimento. É tempo de você buscar cada vez mais estudar a palavra do Senhor Jesus. É tempo de você despertar. É tempo de você deixar a palavra de Deus mudar. É tempo de você dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e verdadeiramente deixar Cristo te moldar. Deus, ele tem urgência naqueles que querem ser usados na sua obra. Deus, ele tem urgência em pessoas que verdadeiramente querem ser moldadas por ela. Deus tem urgência de pessoas que verdadeiramente querem viver o evangelho genuíno, puro, sem falcatrua, sem nenhuma mistura. Deus tem urgência de pessoas que querem ser verdadeiros cristãos. Deus tem urgência de pessoas que abandonam a prostituição. Deus tem urgência em pessoas que verdadeiramente abandonem a sua vida pecaminosa de roubo, de mentiras, de falsidade, de adultério. Deus procura verdadeiros cristãos. Deus não procura fanfarrões para ficar envergonhando o seu nome. Ele procura verdadeiros cristãos que queiram abandonar a prostituição, a lascívia, a mentira, o adultério, a roubalheira, e que tenha coragem, que seja fiel a Cristo a ponto de perdoar, a ponto de amar o seu próximo, a ponto de sofrer por amor do Evangelho. E aí eu faço a mesma pergunta que Deus fez no livro de Isaías: a quem enviarei? Será que você está disposto a ser enviado por Deus? Será que você está disposto a abandonar toda essa prática para não ir morar no inferno?
Será que você está disposto a sofrer por amor do Evangelho do Senhor Jesus? Lembre-se, a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontecerá. E todos esses acontecimentos aí, todas essas desgraças, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Não adianta você ficar escandalizado, estarrecido, não adianta você ficar horrorizado, não adianta você ficar com sentimento de dó que não vai resolver nada. Escapa por ti e por tua vida, porque a qualquer momento ele vai voltar. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês parem de ficar ouvindo aí muito oba-oba e se conscientize mais que há uma necessidade de se aproximar do Senhor Jesus. De todos os dias se converter, todos os dias mudar, todos os dias estar debaixo da mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Quero mandar um abraço para o nosso irmão André Machado, que está nos assistindo, a Lília Siles, Jackson Santos, Albert Pinto, também Douglas Santos, nosso amigo aí, Tiago Leite, Deus abençoe sua vida, Tiago, Célia Cruz, Edna Caldas, que Deus abençoe, irmã Edna, Arnaldo Antunes, Deus abençoe, Arnaldo, Eric Souza, meu sobrinho, Deus abençoe sua vida cada vez mais. Rod Tostes, Deus abençoe a sua vida, irmã Rod, filha do nosso irmão, amigo, presbítero José Galdino, ali de Cosmópolis, esposa do nosso amigo Douglas Tostes. Deus abençoe, um abraço em toda a família aí. Também João Rodrigues Pereira, ali de Cosmópolis, Deus abençoe. Cleudete Teodora, minha cunhada, Deus abençoe. E a minha Ana Beatriz Alves, a minha enteada, Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Meditem na palavra do Senhor. Irmãos, viva para ir morar no céu. Viva servindo a Deus para subir no arrebatamento. Senão vai ser triste para todos nós estarmos dentro de uma igreja, mas não subirmos com a igreja. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço.